Aqui não está identificado, mas aqui teríamos a parte external, que também faz parte da movimentação, já em relação ao esqueleto axial, nessa visão anterior. A escápula, a clavícula, se articulando aqui com o acrômio, e aqui o húmero na cavidade glenoide. Aqui, em relação às articulações, temos 4 principais. Então, externo clavicular, fazendo essa primeira inserção aqui do esqueleto axial com o appendicular. A escápula torácica, que é mais posterior, está mais relacionada, que eles até chamam de falsa articulação. Ela basicamente faz aquela ligação da escápula na abdução, ali na parte dorsal. O acrômio clavicular, que é a ligação da escápula com a clavícula, e a glenohumeral, que vai ser a nossa principal articulação dessa região. De artrose mesmo, é externo clavicular, acrômio clavicular e glenohumeral. Perfeito. Às vezes cai em prova. Exato, eles até chamam de falsa articulação, essa escápula torácica, né? Exatamente. É um complexo de desliza. O glenohumeral é a principal articulação aqui desse complexo, né? Da fossa glenoide com a cabeça humeral. Aqui temos o lábio glenoide, que vai ajudar aqui nessa sustentação, nessa fixação da cabeça humeral. Ela é do tipo esferoide, então toda articulação esferoide, ela tem muita mobilidade e por isso maior instabilidade. Se formos comparar, por exemplo, com uma articulação homóloga, a articulação coxofemoral, também é uma articulação esferoide, tem muito movimento, tanto de extensão, flexão, abdução e adução e circundação. E devido a essa instabilidade, precisamos de estabilizadores. E basicamente ela é dividida em estabilização estática, que é feita pelo lábio glenoide e por alguns ligamentos, que a gente já vai comentar, e pela estabilização dinâmica, que faz parte aí do manguito rotador. Em relação aos tendões e ligamentos, aqui uma visão anterior e aqui mais uma visão num corte coronal para a gente observar alguns principais. Destaquei aqui o córaco humeral, que ele vai fazer essa fixação aqui, tanto do manguito rotador quanto da articulação ali na parte superior da articulação glenohumeral, vai ser muito importante para isso. Ele atenua o impacto sobre os tendões, atenua o impacto sobre os músculos do manguito rotador. O córaco clavicular, que faz essa junção aqui do acrômio com a clavícula, no processo coracoide com a clavícula, ele é muito importante para evitar a luxação superior da clavícula. Aqui nessa visão mais coronal, temos o tendão do supraespinhal, sagital, perdão. Sagital. Aqui a gente consegue identificar o tendão do supra, que ele fica basicamente em contato com a bursa subacromial, que a gente vai comentar um pouquinho depois, e o tubérculo maior do húmero, que vai fazer um impacto ali na região, que até temos a síndrome do impacto, que muito provavelmente o Hamilton vai comentar depois. E aqui os ligamentos glenohumerais, tanto superior, intermédio e inferior, são muito importantes na estabilização estática aqui da articulação. Em relação aos músculos, nessa visão anterior, a gente consegue ver bem o subescapular. Também destaquei o bíceps braquial, apesar de ser um músculo do braço, o tendão longo, a cabeça bicipital, ela vai se inserir ali próximo da cabeça humeral. E o latíssimo do dorso também, que vai ser importante na biomecânica dessa articulação. E aqui já na visão posterior, temos aqui a espinha escapular, um acidente anatômico muito importante, com o músculo supraespinhal, o infraespinhal, o redondo maior, o redondo menor e aqui o deltoide, alguns dos principais aí. Então, em relação ao nosso manguito rotador, o principal complexo muscular aí dessa articulação, nós temos basicamente 4 principais músculos, O supraespinhal, aqui acima da espinha, abaixo o infraespinhal, o redondo menor, todos aqui se inserindo no tubérculo maior do húmero,
e o músculo subescapular, que é o único que não vai se inserir no tubérculo maior, ele se insere no tubérculo menor. E a função desse complexo é basicamente aquela estabilização dinâmica que a gente comentou da articulação e também dar movimento a ela. Em relação às bursas, que são estruturas, né, que atenuam a fricção de tendões e ossos, de ossos contra ligamentos. Então, basicamente, a gente evitar essa fricção e esse impacto entre essas estruturas, destacando aqui a subacromial, que tem muita relação com a síndrome, com o tendão do supraespinhal, né, com a tendinite aí, pode até evoluir com uma bursite depois, com o impacto aí da cabeça humeral. Em relação um pouco sobre a inervação, então o plexo braquial é o que faz a principal inervação dessa região, suas raízes nervosas vão de C5 a T1, e aqui destacando alguns nervos, o supraescapular, que vai sair aqui da raiz C5 a C6, que é responsável pela inervação do supra e do infraespinhal, o torácico longo, né, que vai fazer aqui a inervação do nosso serrátil anterior, o subescapular superior e inferior, que faz a inervação das porções do subescapular, e também o nervo axilar, muito importante nessa região. Esse tipo de conhecimento é importante, eu sei que é a aula de ombro, né? Para você fazer diagnóstico diferencial com comorbidades da coluna, do eixo. Então, perfeito. isso é muito importante. Tá? Falando um pouco sobre a vascularização, também destaquei algumas das principais artérias, a supraescapular, que a gente vai percebendo que o nome ela vai se repetindo, né? Tanto do nervo quanto da artéria, também a veia. Então a supraescapular vai fazer basicamente a irrigação do supra e do infraespinhal, o subescapular do músculo subescapular, o tóraco dorsal aqui do latíssimo do dorso, a torácica longa do serrátil anterior. E o complexo venoso, né? Então a gente tem as duas veias mais periféricas no braço, a cefálica e a basílica, se juntando para formar a axilar, que vai desembocar aqui na nossa subclave. Falando um pouco sobre a biomecânica, se puder dar play aqui nesse primeiro vídeo, por gentileza, aqui a gente percebe essa fluidez do movimento da cabeça humeral ali com a cavidade glenoide e a diferença quando a gente tem ligamentos ali estabilizando essa articulação, né? Limita um pouco da movimentação para evitar luxações. Já nesse segundo vídeo, a gente percebe a abdução e a adução do ombro, né? Nessa abdução, a gente tem basicamente a participação do infraespinhal, depois a gente já recruta o deltoide e, por último, o grande dorsal, perdão, o supraespinhal, o supra, o deltoide e, por último, o deltoide, esqueci quem faz o último, o serrátil anterior, perdão, fazendo a abdução das escápulas, isso. Aqui o movimento de abdução das escápulas, aqui nessa visão posterior a gente não consegue ver ele vai estar aqui mais na lateral. E no movimento de adução, a gente percebe aqui o infra com o redondo menor e depois no final já a parte do peitoral maior e do latíssimo do dorso fazendo essa tração. Pode passar? A adução, o redondo menor? Não, o redondo menor. Redondo maior. Na abdução, a gente tem o supraespinhal junto com o deltoide e o serrátil anterior, fazendo a abdução da escápula. E na adução, isso. E na adução já tem o peitoral maior junto com o tórax dorsal, que é o grande dorsal. Pode passar. E nesses movimentos, nesse primeiro vídeo, é basicamente a rotação interna aqui com subescapular, né, uma visão anterior. E na visão posterior, a gente tem o infra fazendo uma rotação já externa, fazendo aqui o infra e o redondo menor participando desse movimento. Mostra a cara de novo, só para você ver o negócio. Ali embaixo é o redondo maior. Isso. Aqui, esse é o redondo maior. O subescapular e o redondo maior fazendo a rotação medial, a rotação interna. Pode passar.
E aí algumas imagens para a gente finalizar em relação ao raio-x, né? Muitas das vezes é pedido em contexto de trauma, em contexto de luxação, dá para a gente ver bem as articulações, a gente vê aqui a relação da clavícula com a escápula, aqui a parte do acrômio, e é muitas vezes feito inadvertidamente, né? Uma redução sem a radiografia. O pessoal nos informam, né? Que é mais seguro a gente ver se tem alguma fratura, mas muitas vezes ela é feita no campo de forma sem uma imagem mesmo. Pode passar? Aqui em relação à imagem ultrassonográfica, né? Não vou me ater a detalhes aqui, que temos muitos especialistas aí no ultrassom, mas basicamente aqui seria, acredito que o tendão do supra, né? Na continuação, e acredito que esteja até um pouco mais espessado aqui, talvez uma tendinite do supraespinhal. E aqui, na ressonância, a gente já vê a riqueza de detalhes aqui nas estruturas dessa região, né? A musculatura aqui do supraespinhal, com a continuação do tendão, a sua relação com a cabeça humeral, e a gente entende aqui por que pode ocorrer essa tendinite. Uma coisa que a literatura traz de informação é que quando a gente faz a abdução do ombro na posição neutra, a gente percebe um estralo no nosso ombro, que é basicamente o contato do tubérculo maior do húmero com essa região da bústia subacromial e o tendão do supra ali no meio. Agora, se a gente já faz a rotação externa e faz a abdução, a gente tira a cabeça humeral da jogada e a gente já não sente mais esse estralo. Então eu até fiquei testando em casa para ver se era verdade e realmente acontece. E era basicamente isso. Obrigado. Consigo. Cadê o passadorzinho aí? Já tenho aqui, ó. Como passa aqui? Aqui passa. Pra baixo. Fechou. Acho que todo mundo conhece, já está sem internos aí, né? Para quem não conhece o R2 de serviço, falar um pouquinho de exame físico do ombro, tentar ser o mais breve possível para sobrar mais tempo para o Miltinho falar das patologias aí do ombro. Jogando tudo para mim, né? Oi? Tô jogando tudo para mim, né? Falar só rapidamente aqui, o foco era mais em exame físico mesmo, né? Um pouquinho da anamnese. Vai perguntar a idade do paciente, um paciente jovem, um paciente idoso, tem diferentes patologias aí que podem acometer o ombro. Paciente jovem às vezes tem uma demanda esportiva maior, o idoso às vezes nem tanto. O idoso já pensa mais doenças degenerativas, também da articulação ou até do próprio tendão do manguito rotador, né? Já paciente mais jovem já pensa em lesões mais agudas. No geral, a queixa do paciente vai ser dor no ombro. Como toda dor, você vai caracterizar o local, irradiação. Aqui eu coloquei a foto de uma vesícula aqui só para lembrar que dores de outros locais podem irradiar para o ombro, mas não necessariamente a origem no ombro. Por exemplo, uma cólica biliar é muito comum queixar de radiação para o ombro e região posterior. Coloquei aqui dos pontos gatilhos também, que também pode irradiar para o ombro, tanto da cervical quanto da musculatura do trapézio. De dor miofacial, né? Profissão é sempre importante. Aqui no servidor a gente pega muito professor aposentado da época do raiz, assim, quadro de giz e tal, braço para cima o tempo todo escrevendo. Então a gente pega bastante aí lesão crônica, né, de manguito. Atividades do dia a dia, tá com dificuldade para estender uma roupa no varal, lavar o cabelo, lavar o rosto. A gente pegou o paciente aqui já que não conseguia lavar o rosto de manhã cedo, enfim. Sono também, queixa comum de tendinopatia do manguito. Dor no período da noite, dificuldade para dormir, exercícios, esportes, se o paciente faz ou não, é um esporte overhead, esporte de arremesso, enfim. Histórica de trauma sempre, né, claro, ver se essa dor é uma dor aguda ou se é uma dor crônica, já vem arrastada por meses, o tempo de início, quando que dói no repouso, dói quando movimenta. Perguntar sobre históricos aí de luxações, instabilidades, idade da primeira luxação, se teve recidivas ou não, o idoso se teve, você vai pensar uma lesão de manguito associada.
E o exame físico propriamente dito, daí composto inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação, avaliação de força muscular e os testes principais aí, que no geral é o principal. Acho que se eu quiser a minha atriz aí, pode ir. Por favor. Não, pode sentar primeiro na maca, por favor. Você pode fazer em pé também, né? Inspeção estática, você vai... Isso, boa. Você vai avaliar ali já, olha, as clavículas, ver se tem algum alinhamento, tem alguns sinais que você pode procurar, uma luxação anterior, por exemplo, o sinal da dragona ali em cima. Como é que aponta isso aqui? Sinal da dragona, né, de luxação anterior da articulação do glenomeral. Aqui o sinal da tecla, né, você faz ali a palpação também, você sente a clavícula afundando de uma láquina, uma luxação acromioclavicular, comum às vezes com queda sobre o ombro, esporte de luta, enfim. Avaliação posterior também vai avaliar as escápulas, uma escápula alada. Aqui, se você quiser já pedir para o paciente fazer uma abdução, por exemplo, para avaliar uma discinesia escapular, alguma coisa assim, você pode fazer também. Vai avaliar atrofismo muscular, a nossa modelo a gente vê, né, tem uma atrofia importante da deltoide, né? E a inspeção dinâmica, você sempre vai fazer comparativa, vai avaliar a amplitude de movimento, ativa, passiva. Às vezes a amplitude ativa o paciente não consegue fazer, você já pensa numa rotura tendínea. Às vezes passivamente você vai lá ver que tem um bloqueio, você pensa em alguma alteração mais mecânica da articulação. E sempre comparativo com os dois lados, porque a flexibilidade da cápsula ligamentar é normal e variável de pessoa para pessoa, tanto que você vê a referência das angulações da ADM, ela varia conforme a referência de livro que você está usando. Então as ADM máximas também são variáveis aí. Uma coisa que você não falou na inspeção estática que é importante falar é a altura dos ombros, o nível dos dois ombros, né? Geralmente o ombro acometido ou o ombro dominante é um pouquinho mais elevado. Então isso é importante, é um dado importante para vocês. Uhum. Você entendeu? Porque isso daí faz bastante diagnóstico ali, tá ok? Beleza. Inspeção estática. Aí agora da inspeção dinâmica, né, você pede para o paciente fazer uma abdução dos membros, isso. Uma elevação, geralmente a gente pede para fazer a elevação também no plano da escápula. A escápula está um pouquinho mais anteriorizada, um ângulo aqui de 30 a 45 graus, então vai... Isso mais ou menos igual a Malu fez aqui, pede para fazer a abdução também, pergunta se tem algum desconforto, alguma dor. Depois mais para frente eu vou falar um pouquinho do arco doloroso de Neer. A adução também você faz com uma flexão aqui do braço, faz uma adução para cá, beleza. Flexão também você faz a flexão anterior no plano coronal, paralelo ao plano sagital. Isso, não precisa nem fazer nada que minha modelo faz sozinha aí. A extensão, lembrar que a extensão, às vezes o pessoal confunde um pouquinho, a extensão do ombro é o braço para trás aqui. Isso, perfeito. Você avalia plano posterior coronal no plano sagital, né? E a rotação externa do cotovelo 90 graus, você pede para o paciente fazer. Isso. A rotação interna você até pode fazer aqui, mas você vê que é meio limitado. Aqui eu estou mexendo mais meu antebraço do que propriamente meu húmero rodando, aqui diferente da rotação externa. Então, para avaliar de forma melhor, você pede para o paciente colocar os braços aqui atrás do corpo e você gradua mais ou menos. Ele chega só no trocânter, aqui ipsilateral, chega na nádega, chega na região sacral ou aqui nas vértebras lombares e torácicas. E compara os dois lados sempre, né? Isso, perfeito. Sempre com o dorso da mão aqui, né? A outra forma, pode deitar um pouquinho, Malu, por favor. A outra forma de você avaliar rotação interna e rotação externa com o paciente deitado, né? Aqui o cotovelo em um ângulo de 90 graus. E você vai colocar um apoiozinho aqui e vai fazer a rotação interna e a rotação externa. Sempre comparativo dos dois lados, né? Até que tá bom aqui, a rotação interna. É sempre importante avaliar isso, principalmente para atletas aí de arremesso, né? Lembrando que natação, você, digamos, entre aspas, poderia considerar que o movimento é bem similar,
tênis também, apesar de ter a raquete ali, beisebol, né, o exemplo clássico aí dos livros, sempre pensando em avaliar o déficit de rotação interna, né, o GIRD, que às vezes é causa de dor no ombro, causa de lesão, de impacto. Geralmente esses atletas ele tem uma contratura, um encurtamento da cápsula posterior, às vezes ele tem daí compensatório até uma rotação externa aumentada. Então tem até alguns exercícios, alguns alongamentos que você só passando aquilo para o paciente já corrige. Igual uma luta deitada, que por exemplo poderia deitar sobre o... Isso. Perfeito. Sobre o ombro, ensinar o paciente, você coloca uma leve abdução, que não precisa ser 90 graus não, pode ser um pouquinho menos aqui que 90 graus. Fala para o paciente alongando, ele mesmo fazendo aqui, sentir um alongamento. Fazer isso algumas vezes ao longo da semana, tentando ganhar ali amplitude de rotação interna. Às vezes isso já alonga a cápsula posterior, já pode ser suficiente para melhorar a dor dele. Também fazendo aqui, cruzando, né, o braço, com a escápula parada, né, sempre deita em cima da escápula, senão senão você vai estar alongando o romboide ao invés, né, da cápsula posterior. E deu uns estralos aí. Não, isso aí. Aqui é outra forma, só você avaliar a rotação externa, pedir para o paciente colocar as mãos atrás da cabeça. Palpação, daí você vai palpar principalmente, você vai palpar toda a musculatura, né? Região supraespinhal, infraespinhal, palpar a musculatura deltoide aqui, região anterior, posterior, lateral, e vai fazer a palpação da clavícula aqui desde a articulação externa clavicular, vai palpando a clavícula. Articulação aqui acromioclavicular, faz a palpação, vê se não tem aquela elevação, aperta um pouquinho, vê se não faz o sinal de tecla. Força, assim, as referências falam que é muito difícil você avaliar a força, não, porque são muitos músculos, você não consegue isolar eles de forma às vezes adequada. No geral, as escalas aí que são usadas até para avaliação funcional pré e pós-operatória, quando ela fala no quesito, além de dor e outros parâmetros, no quesito dor eles costumam avaliar a força de elevação, abdução no plano da escápula, né? E rotação interna e externa. E basicamente você vai graduar, igual você faz qualquer músculo que você vai avaliar a força, de 0 a 5, consegue vencer a gravidade ou não, 5 consegue vencer de uma resistência forte oposta pelo examinador. É algo assim que não é tão preciso, é um pouco subjetivo, né? Você sempre faz mais importante ser comparativo aos dois lados, né? Em atleta, por exemplo, às vezes você, lógico, obviamente, o cara vai ter força grau 5, porque o cara está desempenhando, mas você vê o comparativo, às vezes você tem, né, uma diferença importante, principalmente às vezes em atleta que já não tem uma lesão importante do manguito, que depende mais do deltoide, entendeu? Faz diferença, ok? Até um caso lá no Pinheiro, um medalhista, né, que ele foi com déficit importante de força e ganhou medalha. E agora os famosos testes semiológicos especiais do ombro, né? Tem vários testes, a gente não vai conseguir abordar todos, eu vou falar mais os principais. É difícil, muito epônimo, a gente acaba confundindo às vezes mesmo, eu confundo, é prática mesmo, repetição, né? Primeiro, teste do impacto de NIR, né? Você vai estabilizar aqui a clavícula e a escápula e vai trazer... Deixar em pé? Tá. Todos os impactos aí é melhor em pé. Deixa eu fazer do outro lado aqui. Vai estabilizar a clavícula e a escápula do paciente e vai fazer essa elevação aqui do membro superior um pouquinho mais rápido, não vai fazer lentinho não, você traz o membro do paciente para cima assim e vê se ele queixa de dor, né, para avaliação do impacto subacromial. Por que estabiliza a escápula? Você fazer esse teste. Tentar isolar mais a musculatura. Você isola mais o músculo que você está olhando, entendeu? Porque se você deixa a escápula livre, na hora que você faz... Você dá uma roubadinha. Dá uma roubada. Você vai ver muita gente com lesão do manguito, ele começa a fazer elevação, depois ele compensa com o deltoide. Até ele joga o corpo do lado lá para levantar e consegue, tá? Então é só para estabilizar, você dá foco para o grupo muscular que você quer avaliar. Beleza. Um pouquinho mais para cá. Que tá é o manguito, né? Que é o do supraespinhoso. Isso, aqui o Felipe já comentou da parte de anatomia, tudo, né? O teste do impacto de Hawkins-Kennedy, eu gostei bem dessa abordagem que, ao invés de você segurar ele no cotovelo, você cruzar
o braço aqui eu cruzo o braço aqui e faço aqui essa rotação, apoio um pouquinho mais aqui no cotovelo, isso, e faço essa rotação interna aqui e vejo se o paciente queixa de dor ou não. E tem o mais simples ainda, né? Faz a flexão do ombro em 90 graus, flexão do cotovelo em 90 graus e você faz passivamente o movimento de rotação interna. Tá? Esse é mais simples. Entendeu? Esse aqui, ó. Assim. Você não Assim, aqui, ó. Flexão do ombro, vira para frente, aqui, ó. Flexão de ombro, ó. Flexão do cotovelo, flexão do ombro em 90 graus. Flexão do cotovelo em 90 graus. Você faz isso aqui, ó. Ó, esse é o nome. Doeu, positivo. Ó. Opa, doeu, positivo. Esse vier positivo, o que você suspeita? Aqui nos impactos, o que a gente suspeita é mais de uma tendinopatia do supraespinhal ou uma bursite, né? Bursite subacromial, né? São os dois, né? São os dois Esse aqui, diferenciais principais. nesse teste ele bate mais na articulação acromioclavicular também, né? Se ela tiver algum osteófito, alguma coisa assim. Exatamente. Lembrando que ombro é muito diferente do joelho, que a gente viu na semana passada, tá? A sensibilidade, a especificidade dos testes são menores. Se você começar a comparar, olha lá, eu coloquei. 71, especificidade 66, se você comparar com a aula passada, a especificidade de joelho vai para 80, 90, entendeu? Então sempre lembrar disso. Então o ombro é meio complicado em relação a isso. Tá? Às vezes você tem outra coisa, você está achando uma coisa. Né? Até para esse paciente pontuar onde é que é a dor, né? Ele faz meio assim, meio difuso, ele não consegue. Ele aponta um pouco mais anterior, posterior, né? Exatamente. É por isso que essa prática e a sistematização do exame físico de vocês é muito importante, principalmente no ombro. Ombro, o cara veio com uma dor de ombro, você tem que sistematizar o seu exame. Né? Ok? As sensibilidades e especificidades que vai aparecer, é tudo Tarcísio, a referência, tá? Mas varia bastante conforme quando você pega estudos, assim, a sensibilidade e especificidade dos testes. Essa fotografia dela, essa do Bruder? Essa aqui é do Tarcísio e essa de cá, como é que é? Physiotutors, é o nome Essa do... daqui não é do Tarcísio. Não, aqui não, essa aqui não. O impacto isso, já faz sozinho o impacto de Yokun. Essa você não faz aqui, né, para o paciente, você pede para ele fazer ativamente aqui o movimento, isso. Você observa só se ele não está elevando ali o cíngulo escapular, não está dando aquela mais estabilizada que a escápula, você faz só com o cotovelo mesmo, se ele queixa de dor ou não. E você pode, o Yokun também, ele, assim, você tem professores que falam que a manobra é passiva, né? Não é ativa. Tá. O Yokun, você tem essa manobra aqui, você pede para o Yokun passivamente, eu encosto aqui, ó, eu que faço esse movimento aqui, ó, passivamente. Entendeu? No Tarcísio ele fala para fazer mais ou menos até a altura do lábio aqui, né? Você não passar, porque senão você vai ter essa elevação da escápula. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, passivamente, né? Não ativamente, você que faz, tá ok? Beleza. Isso também tem algumas, assim, quando você vê, é por isso que ombro é complicado. Você vê várias aulas de ombro, cada professor, especialista em ombro, tem um jeito de fazer as manobras. São diferentes, é diferente do joelho. Tá? Então, o joelho a gente vê algumas diferenças. Né? Aqui o arco doloroso de Neer, né, que eu tinha comentado, que se avalia já lá durante a inspeção dinâmica, né? Esses ângulos aqui eles variam também 70 a 120, 60 a 120, né? Mas no geral, entre 60 a 120, se o paciente queixa de dor, é uma dor mais ali do impacto subacromial mesmo. E aí que ele traz também lá no finalzinho, 140, 180 graus, vem mais a articulação acromioclavicular, você pensa em alguma patologia dela. Teste de Job também, bem clássico, né? A gente sempre acaba fazendo. Você vai fazer um teste, né, para o supraespinhal. A função do supraespinhal, né, basicamente, como todo manguito, na estabilização da cabeça do húmero na glenoide. E no caso do supra, ele ajuda mais na abdução do ombro até 30 graus, ali junto com o auxílio da deltoide, né? Acima de 30 graus, no geral, mais a deltoide que faz essa abdução. Então vai fazer a rotação interna, né? Uma abdução com o polegar para baixo.
aqui mais ou menos no plano da escápula, e vai pedir para o paciente empurrar a sua mão para cima e ver se ele queixa de dor ou não. E perda de força também, você pode avaliar se tem um lado que tem menos do que o outro, né? Quando você não faz a rotação interna, é teste de supra, aí o job é quando você sensibiliza esse teste. Isso, eu coloquei aqui na observação ali embaixo, né? Você pode fazer em posição neutra, né? Exatamente. Às vezes até E aí o job você aumenta a sensibilidade, né? Exatamente. Às vezes até quando eu vou examinar uma pessoa, eu vou descrevendo o prontuário, não é incomum eu falar teste de supra negativo, porém job positivo. Né? Uhum. Tá bom? E você faz aqui, né, chefe? Com o polegar para cima mesmo? Com o polegar para cima, né? Posição, a hora que você roda, você está sensibilizando. Uhum. Tá bom? Beleza. E o job é um teste para supraespinhal. Um teste para supraespinhal. Tá? O teste do infraespinhal, né? O infraespinhal ele já faz a rotação externa no braço, a rotação lateral, além de estabilizar a cabeça do húmero na glenoide, né? Tanto os que eu não tinha falado ali, o supra quanto o infra, né? Eles fazem o encaixe ali com uma tuberosidade maior, né? Você vai também cotovelo flexão de 90 graus, né? E vai pedir para o paciente fazer a rotação externa contra a resistência. Vai ver se ele queixa de alguma dor, vai avaliar se tem um lado mais forte do que o outro, né? Não botou força aí não, hein, mas só para não passar vergonha. Tô contido. Isso mesmo. Teste de Paté, né, do infraespinhal e do redondo menor. Também é uma rotação externa, mas você traz aqui, faz uma abdução de 90 graus e pede para o paciente fazer aqui a rotação externa, empurra minha mão para trás, isso, e ver se ele queixa de dor ou desconforto, né? Isso aqui tem um parênteses no Tarcísio, ele tem até essa imagem do Tarcísio, chama de Zaslav o teste. Tentei pesquisar um pouquinho sobre o teste de Zaslav, pelo que eu vi, assim, poucas referências, bem difícil de encontrar até uma imagem do teste, mas o Zaslav, a maioria das referências chamam o teste anterior, o teste do infraespinhal, como um epônimo seria o Zaslav, foi o que eu achei assim de literatura. Isso. E o Tarcísio ele trouxe esse teste como o Zaslav. Não sei se talvez foi um erro mesmo na hora de edição do livro, alguma coisa assim, porque em todos os lugares clássicos o teste de Paté, né? Você sabe que o meu Tarcísio lá eu já li mais de 30 vezes, eu acho. Né? Eu não lembro desses testes de Zaslav, pelo menos na minha edição, que é uma mais antiga do que a de você. Essa acho que é 2017, se eu não me engano. Vou até dar uma revisada. O teste da rotação externa não mantida, né? O teste da cancela, isso no geral são lesões graves aí do manguito para você ver esses testes positivos, né? Mas você pede para o paciente fazer, aqui é mesmo como você fez o teste anterior aqui, faz a rotação externa e o paciente não mantém essa rotação, ele faz traz de volta o braço, né? E a teste da queda do braço no Tarcísio também ele trouxe fazendo aqui essa rotação externa e o paciente não mantém, o braço cai. Mas você vê algumas referências fazendo com a abdução aqui e a queda do braço indicando lesão do supraespinhal. Teve essa variação também, diferente do Tarcísio, porque mostrou no restante da literatura. Às vezes a gente consegue identificar isso em pacientes mais idosos aqui. Né? Às vezes tem lesão já, rotura transfixante, né? Sim, rotura um pouquinho mais importante no manguito, a gente consegue fazer aqui. Sim. Isso é importante examiná-los aí, porque vocês vão aprendendo. O Gerber também, né, bem clássico, você pede para o paciente colocar a mão no dorso aqui, na altura mais ou menos de L5, e manda ele afastar isso, perfeito, e ver se ele mantém. Tem algumas variações também de você trazer passivamente, pedir para ele manter a posição, ele não consegue manter a posição, para avaliação do subescapular, né? Ele não mantém a posição aqui afastada, ele traz de volta e encosta nas costas, né? Ali você tem certeza que está certo ali, sensibilidade e especificidade? Pois é, do Tarcísio, né, chefe? Eu acho que está trocado. Por que eu acho que está trocado? Porque o Gerber, se você fazer em todo mundo aqui, vai ter dor. Vai ter Todo mundo vai ter um pouquinho de dor. Você faz o Gerber, aí dói, incomoda um pouco. Então ele tem uma sensibilidade alta. Agora a especificidade dele de 100%. Eu não boto muita fé também. Eu
Não, sim, mas a especificidade de 100% no teste... Não, eu acho que a especificidade de 100 também não. Não tá. Então deve estar trocado. A sensibilidade baixa pode ser porque justamente você falou, que ele não vai acertar em quem tem, porque ele vai ser positivo em quase todo mundo, né? A sensibilidade é baixa. Ou seja, vai ter muito falso negativo, né? Mas aí a especificidade, então, quando dá positivo, é muito específico. Eu acho que tá. A especificidade é a chance dele acertar em quem não tem. É dele ser falso em quem realmente não tem. E aí funciona subescapular rotação medial, né? Rotação interna. E algumas variações ele manda, oficialmente pelo teste não, como foi descrito, mas ele manda se fazer contra a resistência ali também, mandar empurrar a sua mão aqui atrás, né? O abdominal press test também, você pede para o paciente colocar as mãos aqui no abdômen também, é para o subescapular e comprimir. Se ele tiver alguma lesão, o cotovelo dele vem para trás aqui, vai para posterior. Isso é o Napoleão também. E daí ele trouxe, se colocar a mãozinha aqui, aí ele fala, Napoleão era a variação daí da amplitude dele do punho, né? Se o punho flat 90 graus, você tem o teste positivo. O teste do abraço do urso, né? Bear Hug Test, você pede parecido com isso, perfeito, só que eu coloco minha mão aqui, aí você comprime minha mão e eu tento vencer você aqui. Ela no caso fazendo a rotação interna, eu tentando fazer uma rotação externa, né? do húmero. Aí você também faz comparativo, né? Ele é positivo se ele não conseguir segurar a mão contra o ombro apoiado ou uma diferença de força de menos 20% no lado contralateral. Até fiquei perguntando, trouxe essa descrição de menos 20%, como que você avalia em percentual, né? Para você falar, realmente um pouco subjetivo, né? O teste de speed up é para avaliar o cabo longo do palm up test, teste de speed para avaliar o cabo longo do bíceps. Você pede para o paciente fazer aqui uma flexão do ombro, um pouquinho para cá, e empurrar a minha mão para cima aqui. Ele sentir dor aqui ao nível, né, do sulco intertubercular, teste positivo daí. O biceps load, ele avalia a região superior, né, do lábio glenoidal, um SLAP, ou pode ter uma lesão de Bankara associada, né, que é o lábio antero-inferior. Pode deitar na maca de novo, por favor. O doutor, né, o Fabiano, né, fala bastante. Né? O Fabiano foi bastante de ombro do arremessador, né? Você faz aqui a rotação externa, né? Até o paciente sentir uma apreensão, uma sensação de luxação, de instabilidade, né? Dá um pouquinho de medo de fazer, então não vou fazer muito aqui na Malu. Cuidado que você pode puxar o ombro no consultório. O cara que estava lendo esses testes, na real, para avaliar a instabilidade, tem um pouco de receio, assim, né? Você tem luxação já com a lesão, você vai testar, você vai... E faz nada mesmo melhor, né? Para quem tem história. Aí você faz até ela sentir essa apreensão, não vou forçar muito aqui. Na hora que sentiu, você pede para fazer a flexão, daí isso, perfeito. E aí contra a resistência. E aí negativo se tem a melhora da apreensão, né? Positivo se dor uma piora da instabilidade ou se não tem uma melhora da instabilidade, da sensação de instabilidade, né? Essas rotações externas, na verdade, com o braço abduzido é muito fácil, né? Para quem tem uma frouxidão já de fazer a luxação, né? Você vê o pessoal, sei lá, banco do supino com halter, a hora que vai largar o halter no chão, roda para trás e faz um abraço. E da luxação anterior, né? O húmero vai para frente, a cabeça do húmero vai para frente. Isso. O Jägerson pode fazer em pé, o paciente em pé. Ele é cotovelo em 90 graus aqui. Isso, e você pede para ele, você faz aqui tá pronado, né? Você pede para ele fazer uma supinação contra a resistência, isso. Eu deixo o paciente vir fazendo a supinação, pode fazer, isso. E eu pergunto se tem algum desconforto, alguma dor. Também é para avaliação do cabo longo do bíceps, né? O paciente descreve uma dor na região da goteira occipital, do sulco intertubercular, né? O teste da compressão ativa de O'Brien, né? Também, se for positivo, sugere, né, lesão no complexo bíceps, lábio glenoidal, SLAP. Ele é positivo, né, dor no primeiro tempo, que alivia no segundo tempo. Como que é o primeiro tempo?
Você vai trazer também o cotovelo em extensão, ombro 90 graus de flexão, vai fazer uma leve adução aqui, a rotação interna parecida lá com o job e vai pedir para o paciente fazer uma força aqui para cima, pode fazer contra a resistência. É isso. E aí você faz a rotação externa, que seria o segundo tempo, e pede para o paciente fazer também a mesma coisa. O Brian é positivo. Nossa, deu mesmo. Doeu mesmo? Ô, louco, O Brian né? é positivo. Mas você não tinha lesão de manguito também? Ela tá de supra, né? Deve ter muita exigência. Você fala que você fala snatch, chefe, meu ombro já dá uma... E era isso. Maca aqui. Meu nome é Hamilton, eu sou residente aqui do serviço. Vou falar um pouquinho para vocês sobre lesões do ombro. Não são todas as lesões, esse roteiro aqui ele foi um roteiro sugerido pelo Dr. Galotti. Eu ia até estender para algumas outras, mas ele pediu para me ater isso aqui. Ixi. Peço desculpa aí. O cronograma da aula, então, segundo o roteiro sugerido, vai ser sobre luxação glenohumeral, luxação acromioclavicular e as lesões do manguito. Rotador que os meninos expuseram muito bem e falaram muito bem aí. Será que agora vai? Aí foi. Tá. A luxação glenohumeral. A luxação glenohumeral, basicamente, é quando a cabeça do húmero ela sai ela perde essa continuidade com a cavidade da glenoide, né? Isso se deve a um fato que o Felipe muito bem explanou. A articulação do ombro ela é a articulação mais móvel, né, do corpo, mas ela também é a mais instável por conta disso, né? Tem algumas coisas que eu coloquei aqui sobre a parte de anatomia que eu acho que vai ser importante para essa parte de luxação do ombro, que é exatamente isso que ele falou, não vou ficar repetindo isso aqui, mas assim, depende dos estabilizadores estáticos e dinâmicos do ombro, então os ligamentos e os músculos do manguito são muito importantes para manter a estabilidade. Tem um papel importante desse ligamento glenohumeral inferior, que no caso, a maior parte das luxações, como a gente vai ver, são luxações anteriores. E nas luxações anteriores, esse ligamento glenohumeral inferior, que são dois, né? Ligamento glenohumeral anterior, inferior e posterior, né? São os dois inferiores, eles são os que mais sofrem quando tem esse tipo de luxação anterior. E também o nervo axilar, que é muito importante. Ele é principalmente responsável pela inervação do deltoide e do redondo menor, mas ele também tem uma parte importante na sensibilidade da parte lateral do braço. Então, quando a gente tiver uma luxação, a gente às vezes pode ter lesão desse nervo aqui nesse processo. Eu estou errando aqui toda vez. Quero falar um pouquinho também sobre os tipos de instabilidade glenohumeral. Se vocês forem pegar o Bruckner para ler, toda instabilidade glenohumeral que geralmente pode ou não levar a uma luxação, ou pode ser resultante de uma luxação, existem 3 tipos. Eu vou falar só rapidinho dos 3 aqui, mas a gente tem a instabilidade traumática, que é geralmente essa da luxação traumática anterior. Acho que tem alguns colegas aqui que já luxaram o ombro, que é a mais comum, é causada geralmente pela abdução, rotação externa, nesse processo de trauma, e pode ter algumas lesões associadas, bancar, Rio-Sachs, que é um tipo de fratura que a gente tem, no caso do bancar, né, da bancar, é a fratura dessa glenoide aí, da escápula, e Rio-Sachs é a fratura aprofundamento da cabeça do húmero, pode ser tanto anterior quanto posterior. Na luxação posterior pode acontecer a reversa, né, e na anterior geralmente é a clássica, que é o afundamento da cabeça do húmero. E geralmente tem a lesão no nervo axilar associado. A gente tem a instabilidade adquirida pelo esporte, que é aquela que acho que o Matheus comentou, que é a contratura da cápsula posterior do ombro, que gera uma instabilidade anterior. Principalmente nesse processo da cooking, né? Cooking phase do arremesso, que ele faz essa rotação e aí tem esse impacto posterior com a contração. Geralmente isso aqui é específica do esporte. Aí vale a pena fazer aqueles testes do GIRD lá, do Total Range of Motion lá, 130 graus, e ver se tem diferença ou não. Eu deixei aqui uma imagem, dá até agonia, né? Você vê que esse atleta aqui realmente ele faz essa fase da cooking position, ele tem essa hiperangulação com a contratura posterior. E essa hiperangulação aqui, né? O que é isso aqui, gente? A cabeça do húmero, o corpo do húmero no caso, ele não tem essa continuidade com a linha da escápula, ele tem uma hiperangulação aqui. Isso aqui pode ser tanto motivo para impacto posterior do ombro, né? A gente tem um impacto anterior que geralmente é associado ao acrômio, e esse posterior é essa hiperangulação. Quanto para a contratura de cápsula posterior também em atleta overhead. Tá? Essa imagem
E a gente tem instabilidade não traumática, unidirecional, a gente chama de AMBER, que é relacionada à elasticidade ligamentar generalizada, né? Tem aquele score que é muito usado para poder fazer rastreio, que é o score de Baton, que a gente pode fazer os testes para confirmar se o paciente tem ou não essa suspeita dessa frouxidão ligamentar generalizada. Tá. Falando um pouquinho sobre a luxação, né, a luxação glenomeral, a gente tem epidemiologia, 50% das luxações articulares são no ombro, então é realmente a articulação que mais luxa, e dessas 50%, 97% são as luxações anteriores. O mínimo das luxações são luxações inferiores e a gente vai ver um pouco sobre luxações superiores também. Geralmente são homens jovens, né, mais comum em homens, de 15 a 29 anos. Geralmente tem essa história de impacto sobre o ombro, em abdução, rotação externa, com a extensão, ou impacto na parte posterior do húmero também pode acontecer, ou queda sobre o braço estendido. Geralmente esse é o mecanismo clássico, tá? Aí a gente tem esse aspecto aqui do acrômio mais proeminente, o braço em discreta abdução, com a rotação externa discreta também, né? O paciente ele fica com o braço nessa posição, que o Matheus falou brilhantemente durante o exame físico. A gente faz essa inspeção, tem essa história clínica aqui que os doutores falaram muito bem, e a gente tem essa inspeção e esse achado aqui. A gente também tem a luxação posterior, não vou me ater muito porque não é muito comum, muito a ela porque não é muito comum, mas geralmente é um trauma na região anterior, tem uma carga axial também com o braço aduzido, não é abduzido como na luxação anterior, e em rotação interna. Tem lesão de Hill-Sachs reverso associado, que é aquela que eu falei, que a cabeça do húmero ela desloca posteriormente e ela tem um afundamento reverso, que é o contrário do outro Hill-Sachs, que afundamento na parte posterior. Tem lesão de lábio também, pode ter lesão de manguito associado. Geralmente são traumas que têm uma maior energia, né? O processo coracoide fica mais proeminente aqui, tem um deslocamento para a parte posterior e a parte anterior do húmero tem esse processo meio que de aplanamento dela. Aplanamento, não sei. A luxação inferior, que é a menos comum, geralmente é associada a trauma de maior energia. Geralmente o mecanismo é uma queda, a pessoa vai ter uma queda em casa, vai tentar segurar para não cair e faz essa luxação. O paciente ele chega com um braço em hiperabdução, então ele não consegue descer o braço fica elevado. É uma lesão que geralmente tem muita lesão de nervo axilar e vascular associado. Então é importante sempre que a gente tiver uma luxação de húmero, gente, a gente fazer a palpação dos pulsos para ver se não tem uma lesão, uma compressão vascular associada. Geralmente o pulso radial ou vai estar reduzido comparado ao outro lado ou vai estar ausente. E tem essa lesão do nervo axilar. Então, na hora, não é fraqueza de deltoide de redondo menor. É essa hipoestesia na face lateral do ombro. Pode ser que seja revertida depois que fizer a redução, tá? Mas isso não é algo categórico, não. Tem também alguns tipos de fratura associada, de tubérculo maior, e rotura de manguito também pode estar associada por ser um trauma de um pouco maior energia. Eu trouxe esse artigo aqui, acho que até o Felipe tinha comentado da redução no campo, se reduz ou não no campo. Eu vou falar um pouco disso, tá? Mas assim, em alguns casos em que a redução deve ser feita, né, a gente vai ver que tem alguns casos que a gente pode fazer sem o raio-x. Não fazer a redução, né, atrasar a redução, a tentativa inicial de redução, pode gerar espasmo muscular. Quando o paciente chega no pronto-socorro, faz a radiografia, tem que fazer analgesia. Essa analgesia é um processo um pouco mais traumático. Acho que o Felipe até comentou comigo que teve uma senhorinha que eles foram tentar reduzir, já era uma luxação um pouco mais evoluída, com mais de um dia, tiveram que levar para a sala de emergência para fazer essa analgesia EV, para poder fazer essa redução da fratura. Então, é muito importante da luxação, perdão. É muito importante a gente diferenciar esses casos para ver se a gente pode ou não fazer essa redução no campo, porque isso pode trazer uma morbidade maior para o paciente dentro do hospital. Quando reduzir fora do PA, né? Então, tive uma luxação, quando que eu posso reduzir fora do PA? Geralmente, luxações anteriores, as luxações posteriores e luxações superiores, como a gente viu, tem muito mais lesão associada, muito mais fratura associada. Lesão vascular pode também ter associado e lesão nervosa também pode ter associado. Então, luxações anteriores, paciente com idade inferior a 30 anos tem menor risco de fratura associada. E história prévia de luxações anteriores. Então, o Dr. Samir trouxe aí pra gente a história do paciente que vai no consultório, você vai fazer lá o teste da apreensão e da realocação. O paciente luxa o ombro no consultório. Doutor, já tem uma história de luxação anterior, né? Então, assim, talvez esse tipo de paciente vale a pena você tentar reduzir fora do PA.
Outra coisa também, tem essa questão do raio-x, né, que eu acho que o Filipão também falou. Quando fazer o raio-x, qual que é o papel do raio-x na luxação? Ele não é sempre necessário. O raio-x ele tem a função principal de descartar fraturas associadas. A gente pode ter fratura de colo cirúrgico de úmero, que aí é contraindicada a redução. Eu vou mostrar aqui uma imagem. Isso é importante. Posso dar uma deixa? Fecha os olhos, a gente Porque isso passa aí eu não posso mas depois a perder. gente vai passar. Tranquilo. Vamos lá. Fica à vontade, chefe. Não é sempre necessário, confirma o diagnóstico e exclui fraturas. Eu trouxe esse trabalho aqui, é um trabalho muito interessante, em que eles fizeram uma associação de valor preditivo negativo para fratura e luxação de úmero. Geralmente, idade maior que 40 anos, mecanismo traumático, então tem uma pancada, um mecanismo com energia maior. E primeiro episódio, se você tiver um apontamento negativo, os 3 aqui forem ausentes, então o paciente não tem mais de 40 anos, o mecanismo não foi traumático e não é o primeiro episódio, o valor preditivo negativo para fratura é 95%. Então, nesse caso, talvez tenha uma maior segurança para poder não pedir o raio-x na hora de fazer a redução da fratura. Tem que ter esse cuidado que eu coloquei. Eu circulei isso aqui manualmente porque eu não tenho muita habilidade com fazer slide. Mas assim, em caso de fratura de colo cirúrgico, que é essa região aqui da transição da cabeça do úmero para a diáfise do osso, a redução ela é contraindicada num contexto fora do hospitalar. Por quê? Porque aqui a gente pode ter o maior risco de necrose avascular da cabeça do úmero. Você falou brilhantemente lá da questão da vascularização, né? Então a gente tem aquela artéria circunflexa anterior da cabeça do úmero que faz essa irrigação aqui. Pode ter lesão, se você fizer a tentativa de redução, você pode piorar essa lesão e pode fazer essa necrose. Tá? Então é deselegante fazer isso. A tomografia geralmente é uma suspeita de lesão de colo cirúrgico e casos que geram dúvida. Então pode ser que você tenha tido uma dúvida, não é errado você encaminhar o paciente para poder fazer essa tomografia e avaliar isso aí. Suspeita de lesão vascular também e lesão nervosa para programação cirúrgica. Geralmente, tem alguns tipos de luxação que a gente vai ter que reduzir dentro do hospital e no centro cirúrgico. Eu trouxe essa imagem aqui que eu achei interessante. A maior parte das luxações, elas são luxações que elas vão para o processo coracoide, né, que é subcoracoide. Esse aqui é o mais clássico, né? Mas a gente tem a subclavicular e a sublenoidal. Geralmente, essa aqui tem muita lesão vascular e nervosa associada, e essa aqui já é uma luxação que tem, por exemplo, lesão de bíceps, pode ter outras lesões associadas, mas são não tão comuns como a questão da subcoracoide aqui. Redução da luxação anterior eu trouxe aqui. Geralmente, quando a gente faz a luxação, mesmo que você faça fora do campo, que você tenha essa luxação no primeiro episódio, é sempre bom referenciar para um colega aí do ombro, referenciar para um ortopedista, para poder fazer a avaliação. Luxações com 7 a 10 dias sem redução, então aquelas luxações subagudas, também é bom referenciar para um serviço que tem ortopedia, tá? Não é bom fazer essa redução na coragem. E a suspeita de fratura de colo cirúrgico associada, tá? Também é bom referenciar para um serviço que tem ortopedista. Redução da luxação anterior quando a gente tem que usar analgesia. Eu trouxe esse trabalho aqui para falar, por exemplo, do caso, acho que do Felipe, né? No seu caso lá, a paciente era uma idosa, né? Tá. Eles trazem esse trabalho aqui mostrando que fazer a lidocaína intraarticular ou fazer o bloqueio do plexo nervoso por ultrassom não trouxe maior benefício, assim, no caso, tipo, não, como é que eu vou expressar aqui? Foi equivalente a fazer endovenoso. Então, se o paciente tem comorbidade, se o paciente é um paciente que, no caso, tem essa luxação que vai precisar 24 horas, é uma luxação mais difícil de reduzir, vou precisar fazer analgesia. Vou precisar levar lá para a sala de emergência e fazer um propofol na senhora cardiopata de 80 anos, na sua avó. Não vai fazer isso. Você pode fazer o bloqueio da musculatura ou o bloqueio extraarticular ou a lidocaína intraarticular e fazer redução. Tá? Eu trouxe alguns vídeos aqui, chefe, só vou falar e depois se puder dar o play, espera só um pouquinho. Eu trouxe algumas técnicas, tem várias técnicas, tá? Eu trouxe uma técnica por quê? Eu trouxe a técnica aqui inicialmente por quê? Porque nesses casos aqui que não precisa de analgesia, essas técnicas com pouca tração, elas podem ser usadas, porque elas doem menos. Então, por exemplo, a rotação externa aqui que eu trouxe da manipulação escapular. Essa da manipulação escapular, ela é uma técnica que tem pouca tração, e geralmente é uma técnica que não faz aquele clássico pop, né? Aquele satisfatório pop ali que a gente vê nos vídeos.
Coloca o paciente leito a 90 graus, tem que ter esse apoio posterior aqui, você vai palpar a borda inferior da escápula e vai fazer uma pressão medial nela. Ao mesmo tempo que você palpa a parte superior do acrômio, faz uma pressão inferior e o colega aqui auxiliando gentilmente faz uma tração no número do paciente. Não vai ter esse clássico estalido, né, da realocação, então é importante sempre confirmar se o paciente teve ou não uma redução da luxação. Você pode dar o play, por favor, chefe? Aí tinha um somzinho para sair, mas... Ali, ó, tá palpando a borda inferior, vai fazer a pressão medial. Não tem, tranquilo. Palpou o acrômio. Não tá palpando o acrômio, assim, propriamente ali, mas teria que palpar, fazer, enquanto o colega faz a tração. Vocês veem que não fez o estralo, né? Não vai fazer o estralo. Não vai fazer aquele deslocamento. Do acrômio? A tração aqui é para baixo. Aí tá testando ali, né? Correndo de luxar de novo. Confesso que eu nunca vi essa manobra. Chefe, tinha vários vídeos lá, eu só trouxe algumas para ilustrar mesmo. Tá? Tem a de Fares agora que eu vou falar, acho que essa o senhor já viu. Essa, cadê? Não, emocionei. Essa é clássica. Essa aqui é clássica. Tinha um lençolzão ali, puxa pra lá. Esse aqui no caso é sem contratração, chefe. Essa de Fares aqui no caso é sem a contratração. Paciente deitado na máquina, você vai fazer uma tração gentil com o punho. Então você vai ser gentil, vai pedir para o paciente consentimento, é sempre bom falar isso, né? Sou muito luxado, vou fazer redução. E vai fazer uma tração gentil no punho do paciente. E você vai fazer uma abdução lenta. Vocês vão ver aqui que ela vai fazendo um arcozinho de movimento, porque a musculatura precisa relaxar. Se não estiver relaxando, não vai reduzir. Se chegar no final da abdução e não tiver reduzido ainda, você pode fazer uma rotação externa, que aí ele termina de realocar, de reduzir a luxação, né? Vocês vão ver que vai fazer aqui já faz o pop, aqui já faz a estralida, tá? E ela vai chegar no final e vai fazer a rotação externa. Pode dar o play, por favor, chefe. Aí tem um som, ó. Aí vai fazendo um arcozinho, conversando. Chega no final, se não reduzir, ela faz a rotação externa. Chegou a 90 graus. Esse paciente provavelmente está sedado, né? Beleza. Assim, chefe, eu não sei, mas parece que no vídeo ela está conversando com ele. Não sei. Fica aí a dúvida então, hein? Mas aí é para mostrar o mecanismo. Não, sim, só mostrar o mecanismo. Tá. Cirurgia, então. Eu vou trazer uma polêmica aqui, é importante não polemizar muito, mas luxação de ombro, primeiro episódio, foram reduzidas, né, não tem sinal de complicação vascular, não ficou com instabilidade, devem ser encaminhadas de forma ambulatorial para avaliação do ortopedista. Então, luxou, não tem problema, o paciente é jovem. Pacientes jovens, gente, os estudos, pelo menos de 40, de 30 anos, tem mais risco de ter novas luxações e desenvolver instabilidade. Então, tem que fazer o acompanhamento e referenciar para o ortopedista. Em caso de fratura de colo cirúrgico e diáfise humeral, tem que encaminhar em regime de emergência. Lesão de Rio-Sachs reversa, então, aquela na luxação posterior ou alguma que pega mais de 50% da superfície articular, é uma lesão que pode evoluir com grande grau de instabilidade, então também é bom ter uma avaliação e referenciar. E luxações recorrentes. Eu não me ativo muito às técnicas, se o doutor quiser falar depois, né, doutor? Mas assim, tem as técnicas de redução, cada um tem sua vantagem, uma retorna mais rápido ao esporte, outra tem um tempo maior de recuperação, mas tem a bancar, não é lesão, tá, gente? Isso aqui é um reparo na glenoide, costura ali a glenoide, e tem a latar-G que faz como se fosse um cinturão com o cabo do bíceps aqui, para evitar esse tipo de luxação anterior, tá? Aí eu trouxe esse artigo aqui, né, que ele comparou se realmente fazer cirurgia ou fazer fisioterapia depois de um primeiro
evento traumático de luxação anterior, valeria a pena. Então, a conclusão que chegaram foi que metade dos pacientes que têm essa luxação, eles vão evoluir bem, mais da metade no caso, tem uma moderada qualidade aí para a gente falar que eles vão evoluir bem só com fisioterapia. E que a cirurgia nos casos de luxação recorrente, ela pode ter uma eficácia questionável. Então, assim, não vai fazer cirurgia, eu vou brigar com o cirurgião de ombro, não. Não, é bom discutir com o paciente, né? Falar, tem chance de não ter benefício, está tendo luxação recorrente, qual que é a sua demanda, conversar com o cirurgião, né? Ter essa ideia de compartilhar a decisão com o paciente. Pode ficar um tempo afastado, ser atleta, vai fazer um latar-G, vai fazer um reparo da glenoide, pode evoluir com rigidez, enfim. Mais para ter criticidade na hora de indicar. Reduziu, e agora, né? Paciente com menos de 30 anos de imobilização por 3 semanas, por que isso aqui? Alguém tem alguma ideia? Mas assim, é porque esses pacientes com menos de 30 anos têm mais chance de... Isso aqui é o primeiro episódio, tá, gente? Esses pacientes com mais de 30 anos têm muita chance de evoluir para luxação recorrente. Então, a gente deixa as 3 semanas imobilizadas, mas assim, vai ficar totalmente imobilizado? Não, vai evoluir com rigidez articular. Então, assim, movimentos de pêndulo, gentis podem ser feitos para evitar essa evolução para rigidez, mas tem que fazer essa imobilização. Geralmente, a gente bota aquela tipóia, no máximo 30 graus de rotação externa, e deixa o paciente imobilizado. Paciente com mais de 30 anos, mobilização precoce, eles têm um risco de rigidez de cápsula maior, tem aquele frozen shoulder, né? E baixa incidência de novos episódios, então não tem por que a gente ficar prolongando muito a imobilização para esse tipo de paciente. Durante o episódio de imobilização, exercício pendular, eu já falei disso, fisioterapia é sempre bem-vinda, elegante também, e retorno parcial ao esporte em 12 semanas após o evento. Total em 16 semanas após o evento, obviamente isso aqui vai ser avaliado com queixa de instabilidade e dor do paciente e as queixas dele. Tem alguns outros critérios para a gente usar para avaliar, mas eu não vou me ater isso aqui não. Luxação acromioclavicular. Eu botei essa imagem aqui da agonia, mas assim, geralmente eu coloquei isso aqui para exemplificar que a luxação acromioclavicular é um mecanismo traumático. Geralmente o paciente vai cair sobre o ombro, tanto lateralmente, geralmente frontalmente, vai ter essa pancada para poder fazer essa luxação. Os chefes falaram, acho que o Matheus até também falou, que é muito importante nesse caso a gente palpar. A gente teve um caso aqui, acho que a Malu e o Felipe acompanharam, de uma paciente do judô, que foi aplicado um golpe nela lá, não sei nada de judô assim, mas ela caiu, né, acho que foi... O senhor estava também, né, chefe? Caiu de frente, aí eu fiz a palpação, né, a gente palpa tanto a articulação acromioclavicular como a externo-clavicular. Porque tem alguns graus de energia maior, né, a gente vai ver aqui é tipo 3, é tipo 4, que pode ter lesão aqui também, tá? Da externo-clavicular. Então, geralmente é um trauma direto na parte lateral, superior do ombro, com o braço abduzido, né? Menos comum em queda com o braço estendido, mas pode acontecer também. O tipo 1 e o tipo 2, graças a Deus, né, são os mais comuns, porque são os mais fáceis de tratar e tem retorno melhor ao esporte. Geralmente, a luxação acromioclavicular é importante realizar a palpação, eu já falei isso aqui, buscar deformidade. Dor é o principal sinal, tá, na topografia da articulação. E existem alguns casos, porque assim, tipo 1 e tipo 2 não tem deformidade, teoricamente, no exame clínico você vai ter dor. Se não tiver dor, se você ficar na dúvida, né, o ombro é difícil, né, tem muita coisa que pode doer ali, você pode fazer alguns testes de estresse, você pode fazer a abdução do ombro aqui gentilmente com a palpação da articulação. E aí, se provocar dor, você pode falar, talvez seja realmente uma luxação acromioclavicular. Essa manobra aqui é uma manobra que eles colocam, pelo menos no up-to-date, quando eu fui dar uma olhada, eles colocam em crossbody, né? O braço em crossbody aqui com palpação. Tem sem a palpação que o colega está fazendo aqui, tem com a palpação da articulação acromioclavicular ao mesmo tempo que faz a manobra. A luxação acromioclavicular tem uma questão de, às vezes a gente pedir a radiografia AP, mas ele traz essa AP zanca, né, que faz essa inferiorização aqui do polo para poder fazer a visualização da articulação acromioclavicular. Por quê? Essa aqui é uma AP clássica. Você vê que você não consegue ver muito bem aqui, né? Aí quando faz a inferiorização fica mais fácil de visualizar. Então, às vezes, essa rotação interna com essa inferiorização fica melhor para poder visualizar. Falando um pouquinho agora sobre os tipos, né? A gente tem o tipo 1, que é só um estiramento, não tem lesão propriamente dita dos ligamentos acromioclaviculares. A gente tem o tipo 2, que é a lesão completa ou parcial dos ligamentos acromioclaviculares, mas os coracoacromiais ficam íntegros. A gente tem a tipo 3,
que ela diferencia da tipo 5 pela elevação. Então aqui a clavícula tende a ficar na proximidade, esse espaço aqui, gente, geralmente ele tem de 11 a 13 milímetros. Então se ele tiver 3 vezes maior, a gente pode falar que é um tipo 5. Se tiver menos, a gente fala que é um tipo 3. Por que isso? Porque esse aqui pode ser conservador e esse aqui não é conservador, né? Essas 3 aqui podem ser conservadoras, essa aqui geralmente é cirúrgica. A gente tem a tipo 4, que é a lesão completa com rebatimento da clavícula posterior perfurando o trapézio. E a tipo 6, que a gente tem um rebatimento inferior que vai lá para a região do bíceps, pode ter lesão de bíceps associada, também é uma lesão muito traumática, né? E essas 3 aqui, me corrija se estiver errado, chefe, geralmente pode ter lesão de esternoclavicular associada também, tá? Aqui, radiografia pode ser o suficiente, tá? Tem as incidências, você consegue ver bem o rebatimento da clavícula posterior e inferior e o distanciamento. Aí na radiografia você consegue medir 3 vezes o diâmetro da escápula ou maior que 11 a 13 milímetros na visualização, tá? Conduta, tipo 1 e tipo 2. Geralmente o tratamento é conservador, então faz o Price, analgesia, anti-inflamatório, gelo, analgésico, fisioterapia. Tipo 3, tem a controvérsia, né? Sempre é uma briga. Pode ser conservador em pacientes menos ativos, cirúrgico em atletas e trabalhadores braçais. Geralmente eles fazem protocolo de 3 a 6 semanas. Se não estiver tendo melhora, estiver evoluindo com dor refratária, pode ser considerada cirurgia. Tipo 4, 5, 6, indicação cirúrgica. Aí eu trouxe um protocolo de reabilitação aqui que eu peguei do tipo 1 e tipo 2. Então, semana 1 a 3, alongamento em pêndulo, né? O colega fazendo esse movimento com um pezinho leve aqui. Evitar abdução extrema, então esse movimento de estresse que a gente viu no exame físico. E elevação do membro, tá? Tem como usar isso aqui também, tá? No começo, é um protetor que você pode aplicar para proteger o ombro da pessoa enquanto faz esse processo de reabilitação. De semana 1 a 2, rotação e retração da escápula, então esses movimentos escapulares podem ser usados. Rotação interna e externa com resistência baixa, bandezinha, coisa leve. Semana 6 a 8, fortalecimento no remada. Mais uma vez, carga leve e estabilizadores escapulares, então aquela musculatura que você falou, do serrátil anterior, né? Do trapézio, porção superior, inferior. Geralmente pode ser recrutada também gentilmente nessa fase. 6 a 10 semanas, fortalecimento completo do membro superior e retorno gradual ao esporte. E pode ser necessário de 3 a 6 dias de mobilização inicial no tipo 2. Tipo 1 geralmente é só para o melhorador, então faz ali o inicial, melhorador, já começa a reabilitação. No tipo 2 tem às vezes que fazer essa imobilização inicial até melhorador. O que é o que vai guiar o início da reabilitação do paciente? Ixi, foi. Reabilitação tipo 3, né? A maior parte dos casos é conservador. Aqui a imobilização tem que ser um pouco maior, né? De 2 a 3 semanas. Não é tão precoce como a anterior. E pode evoluir com a deformidade. Às vezes não tem elevação igual a tipo 5, né? De 3 vezes lá o diâmetro clavicular, mas pode ter elevação. Às vezes quem quer seguir a carreira de modelo pode não agradar com essa deformidade no ombro. Retorno à atividade de 6 a 10 semanas e depende da dor e da amplitude de movimento do paciente se ele está conseguindo preservar sem dor, tá? E aí aqui, né? Mais uma vez a polêmica, em comparação com o tratamento conservador, o cirúrgico não se mostrou um dos melhores desfechos, né? Então, vale mais uma vez a conversa, referenciar, chamar o cirurgião para poder conversar com o atleta, ver a demanda do paciente para poder tomar essa decisão. Lesões de manguito rotador. Eu trouxe aqui, tem síndrome do impacto também, mas eu trouxe mais tendinopatia do manguito e rotura, tá? Mais uma vez o Thomas tinha falado de não falar tendinite do manguito, falar tendinose, porque o processo inflamatório ele é mais inicial e geralmente evolui com alteração histológica ali, né, do tendão. Então tem essas alterações, então fala tendinose ou tendinopatia e a rotura. A epidemiologia. Gente, isso aqui é importante porque 62% das pessoas com mais de 80 anos vão ter alguma alteração no manguito, degenerativa, substituição, alguma coisa do gênero. Então, às vezes, vai lá, pede uma ressonância, tá na dúvida, aí vem lá, né, osteófito, alteração da acromioclavicular e alteração de manguito. Mas a dor vem do manguito, né? Tem que ver isso aqui, porque pode ter lesões sintomáticas ou não. Causa mais comum de dor no ombro, no contexto geral, né, obviamente traumática é diferente.
No caso do esporte, tem uma prevalência aumentada em atletas overhead. Então, o Matheus tinha falado, o paciente fica fazendo essa compressão aqui da escápula, a gente tem um impacto anterior e posterior. Nesse caso, esse paciente geralmente é um impacto posterior pela rotação, pelo gesto esportivo mesmo. E tem uma incidência aumentada nos pacientes dislipidêmicos, diabéticos e obesos e idosos, né? Basicamente, a maior parte do nosso ambulatório. E a clínica, né, que o Dr. Samir falou. Geralmente é uma dor que tem um início progressivo, insidioso. Tirando, acho que eu não me lembro de outra, chefe, mas assim, acho que tirando a articulação acromioclavicular e o bíceps, todas as outras dores são mais localizadas no ombro, né? Geralmente é só essa que o paciente consegue localizar melhor, né? Então, assim, é uma dor difusa, né? Início insidioso, é uma dor que o paciente geralmente coloca na lateral do ombro, ele faz assim, doutor, tá doendo aqui. Tem dor para poder fazer... Irradia para o membro inferior, pode irradiar para a cervical, então eu vou até falar aqui que nos casos que ele tiver dor lateral que irradia, é bom fazer exame físico cervical. É bom fazer um exame físico neurológico, porque tem que descartar a patologia de cervical, então fazer um teste de Sperling, às vezes vale a pena testar a força, comparar com o lado afetado, tem dor ao dormir à noite sobre o membro afetado, e limitações para atividade de vida diária. Então, a dor que o paciente vai escovar o cabelo, escovar os dentes, tirar a blusa, a camisa e sente dor, né? E dói à noite e ao dormir do lado afetado. Aí eu coloquei essa parte aqui devido à questão da irradiação, é sempre bom fazer um exame neurológico. E também é importante descartar a questão da articulação acromioclavicular com testes específicos, né? Fazer as hiperabduções e fazer a palpação. O diagnóstico é clínico, então história clínica bem colhida, faz os testes de impacto, os testes de Manguito. Eu gosto muito daquele cluster, né? Eu falo isso para todo mundo, então associar os testes é muito bom nesse caso aqui, fazer testes em série, Hawkins Kennedy, NIR, Job, Full Ken test, rotação externa dolorosa e o arco doloroso também. Aumenta muito a acurácia dos testes, né? Trouxe algumas imagens aqui que a gente pode ver o Dr. Thomas fazendo uma ultrassom no ombro de um paciente. Aqui a gente tem um tendão doente, né? Esse aqui é o supraespinhal, que é o sítio que a gente geralmente coloca para fazer ultrassom. Você vê que é um tendão, não tem aquele padrão fibrilar, é um tendão espessado, borrado. Aqui a gente tem um tendão um pouquinho mais fidedigno aí, saudável, para poder fazer a comparação, ver que não está tão espessado, tem esse padrão mais fibrilar, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho mais na parte de rotura, é um encurtamento, tá, gente? Aqui tem uma rotura do músculo, a gente tem um encurtamento do tendão. Isso aqui é muito importante para avaliar se tem condição cirúrgica ou não, tá? Cuidado ao pedir os exames de imagem, 34% da população em geral e 54% com 60 anos ou mais podem ter alterações no manguito, não necessariamente sintomáticas. E encaminhamento. Déficit funcional com impacto nas atividades cotidianas, então aquele idoso robusto, paciente robusto que não consegue fazer as atividades diárias. Tem que encaminhar para poder fazer uma avaliação cirúrgica. Nesse caso aqui, a intervenção cirúrgica geralmente é no acrômio ou fazer um debris ali. É isso, né, geralmente, chefe. Dor persistente, falha na terapia conservadora e limitações nas atividades desejadas de trabalho. Dá encaminhada para poder pegar a segunda opinião e ver se vai ter intervenção cirúrgica ou não. Cirurgia e tratamento, mais uma vez eu trouxe essa revisão da Cochrane aqui. Benefício é questionável na descompressão acromial. Geralmente esses pacientes aqui são um impacto anterior, né? Então impacto por conta do acrômio. Eu trouxe isso aqui, eu ia trazer o estudo porque é uma coisa recente que eu vi, acho que pode causar um pouco de polêmica, mas parece que nitroglicerina tópica pode ter um papel importante em tendinopatias. Injeção glicocorticoides. Em casos avançados, em pacientes que têm rotura associada, multicomórbidos, é questionável, mas pode ser feito, mas tem que ser muito bem conversado. E a PRP aí que está em voga, o pessoal anda discutindo bastante. Vou falar um pouquinho agora sobre a rotura de manguito. Geralmente a rotura de manguito é diferente a história da tendinopatia. Geralmente é um paciente que tem uma história de trauma, uma dor aguda, não é aquela dor que tem início insidioso, ou então o paciente tem aquela tendinopatia de manguito e de repente piora de uma vez. Uma fraqueza súbita, uma dor súbita. No caso que tem rotura parcial, a gente vai ver que se rompe totalmente, melhora a dor, mas é importante classificar, né? A classificação, a gente pode classificar em pequena, que é menor que 1 centímetro, você vai ver lá na ressonância no exame de imagem, a moderada de 1 a 3 centímetros, a grande de 3 a 5 e a maciça geralmente maior que 5 centímetros. Geralmente aqui não é só um músculo que está lesado, né? São vários, né?
que eles estão juntinhos ali anatomicamente falando. Outra classificação que é importante a gente ter, que são de prognósticos, roturas antigas, roturas transversais, então aquelas que seccionam transversalmente, comparadas ao longitudinal, elas têm um prognóstico pior. Retração significante, então acho que o pessoal que está rodando ali na rádio vai ver essa questão da classificação de parte, estágio 3. Então o coto proximal do tendão vai estar a nível da glenoide, e a gente tem a de Guttalier, né, que é aquela que mais 50%, 3 ou superior, mais 50% de substituição gordurosa. E atrofia muscular importante também. Conduta, comumente atletas overhead, dor, fraqueza no ombro, com ombro previamente assintomático é bom encaminhar também, para poder fazer a avaliação. Tem que solicitar a ressonância em 2 semanas após o evento traumático, não é na hora, espera um pouco esfriar, diminuir o edema para poder fazer a ressonância. Atletas jovens, menos de 40 anos, têm resultados melhores com reparo até 8 semanas, então atrasar isso pode ter substituição gordurosa, atrofia, encurtamento do coto e piorar a intervenção cirúrgica. E roturas parciais podem se beneficiar de um tratamento conservador inicial. Então, tentar inicialmente, a gente tem esse prazo de 8 semanas, fazer uma fisioterapia, fazer alguma intervenção conservadora, não é errado também. E aí, quando referenciar para um ortopedista para poder fazer a avaliação, rotura aguda, transfixante, traumática, pacientes menos de 40 anos, fraqueza súbita ou severa no paciente com a lesão parcialmente conhecida, falha melhor após 3 meses de fisioterapia ou em as primeiras 6 semanas o paciente está com dor, não melhora. Então tem uma rotura parcial, caminha para fisioterapia, o plano está bem estruturado e conservado, né? Tem todo tipo de protocolo de fisioterapia, tem que avaliar se está sendo bem aplicado e qual que é o protocolo. Se não estiver melhorando, após 6 semanas, primeiras 6 semanas ou 3 meses de tratamento conservador, avaliar também esse encaminhamento. Trabalhadores braçais com alta demanda, então se o cara trabalha como pedreiro, se o cara trabalha numa siderúrgica e tem uma rotura e está sentindo dor e limitação, é bom avaliar também esse encaminhamento. E atletas de alto rendimento profissionais que realizam atividades na cabeça, né? Esses overheads aí, tem esse estresse maior, essa compressão, é bom avaliar também. Eu acho que é isso, gente. Eu tentei ser o mais sintético possível, mas era muita coisa. Aqui, chefe. Vamos, volta lá para